e vem aquecer os nossos corações. E hoje, o instrumento de Deus que será usado, para abençoar as nossas vidas nessa noite é o diácono Renato. Vamos recebê-lo com a salva de palmas, amém? Aleluia, louvado seja Deus. A paz do Senhor para a igreja, amém? Irmãos, eu estou maravilhado. Eu já nem precisava mais ministrar a palavra nessa noite, porque ela já foi ministrada em nossos corações. Quantos concordam comigo, diz amém? A tribo de Levi tem sido instrumento de Deus para abençoar a minha vida. A expressão deles quando louvam o Senhor e a mensagem que eles trazem em cada cântico. Se hoje eu estivesse distante do Senhor, eu já estava aqui na frente, falando: eu quero aceitar Cristo como Salvador. O primeiro louvor que eles ministraram, me leva para casa, é o título. E tem a ver até um pouco com a palavra de Deus que eu vou ministrar nessa noite, porque fala: como pode me amar Deus, sabendo dos meus pecados, sabendo das minhas falhas, sabendo que eu sou falho e fraco. O segundo louvor fala: preciso de ti, preciso do teu amor. O terceiro louvor, Isaías 9, um menino nasceu, um filho se nos deu. Todos esses louvores mostram o plano de Deus para a salvação do homem, da humanidade. Então afirmo mais uma vez: se por um acaso hoje eu estivesse longe de Deus, antes do pregador subir aqui, eu já levantaria e falava: eu quero aceitar Cristo como meu Salvador, porque é o que foi ministrado aqui. O amor de Deus é tão grande para com o homem, que Ele envia seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, para nos redimir de nossos pecados, nos trazer para perto dEle e nos aproximar dEle, para termos a oportunidade de salvação e vida eterna. E o título dessa mensagem é Firme Fundamento. Deus e o firme fundamento. Hebreus 11, de 1 a 6, ou melhor, versículo 1 e versículo 6, não de 1 a 6. O versículo 1 diz assim: ora, a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. E o versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Aleluia, louvado seja Deus. Façamos uma breve oração. Senhor Deus e Pai, Pai nosso amado Salvador Jesus Cristo, fala conosco nesta noite através de Tua palavra. Tu já falaste através das Tuas filhas, dos Teus filhos ao ministrar, Deus querido, mas precisamos ouvir ainda a Tua voz e sermos convencidos por ela, e sermos, Deus querido, transformados por ela, e sermos edificados dia após dia por ela. Então fala conosco. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós e abençoa-nos com toda a sorte de bênçãos espirituais. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Irmãos, é por meio de Jesus Cristo que somos alcançados, resgatados e transformados para nos reconciliar com Deus. Isso eu tenho certeza que todos, no mínimo, já ouviram falar disso. Nisso eu tenho certeza que a maioria daqui já creem assim, que é por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós fomos e somos resgatados, que nós fomos e somos transformados,
que nós fomos e somos reconciliados com Deus. E a partir daí, vivemos uma vida de busca e entrega a Deus e a sua vontade. E como consequência disso, receber uma firme e eficaz esperança de salvação e vida eterna. Deus, Ele, quando o homem pecou, e consequentemente todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, assim diz a palavra de Deus. Assim eu creio, assim eu experimentei na minha vida. Louvado seja Ele que hoje eu estou na presença de Deus. Louvado seja Deus que hoje eu procuro andar segundo a vontade de Deus e receber a graça salvadora dEle, receber a graça vivificadora dEle. Mas enquanto isso não acontecia na minha vida, enquanto eu não atentava para isso, enquanto você não atentava para isso, Deus, desde os primórdios, desde a queda do homem, desde o pecado original, Ele arquitetou planos para alcançar a humanidade. Ele arquitetou planos para alcançar a minha vida e a sua vida, e nos aproximar dEle, porque o pecado fez isso, separou, distanciou, colocou um muro entre Deus e o homem, entre eu e Deus. E esse muro é tão grande, que outrora eu olhava e não via Deus, que outrora nós olhávamos e não críamos em Deus, que outrora nós vivíamos e nem pensávamos: será que existe Deus? E nem pensávamos: será que Deus se importa comigo? E nem pensávamos: será que Deus aprova isso que eu estou fazendo? E Deus, conhecendo o caminho que nós estávamos trilhando, Deus conhecendo a consequência do pecado e para onde o homem iria, para onde eu iria, para onde você iria, se Ele não nos aproximássemos dEle, Ele começou a arquitetar plano para alcançarmos, para resgatarmos e para transformar a nossa vida. Então, Ele primeiro falou aos pais através dos profetas. Ele primeiro falou aos primeiros homens da fé: Abraão, Isaac, Jacó, Josué, Noé. Ele primeiro falou a esses, e por esses falou a outros, e pelos profetas falou a reinos e povos, e depois falou a toda a humanidade através do seu próprio Filho Jesus Cristo. Porque a fé, Hebreus 11:1 diz que é o firme fundamento, é a base das coisas que se esperam, e a convicção de fatos de que não se veem. Mas tem um problema. O pecado nos distanciou de tudo que se relacionava a Deus. E automaticamente o homem perdeu essa ligação, essa convicção de que Deus é Deus, essa convicção de que Deus é único, essa convicção de que só em Deus há vida eterna, entre muitas e muitas outras coisas que eles foram perdendo, que nós fomos perdendo, e outras que passamos a acreditar como verdades, aonde nos empurrava ainda mais para distante de Deus. Alguns passaram a crer que não há eternidade. Talvez muitos de nós aqui outrora cria que não havia céu e muito menos inferno. Talvez alguém ainda creia assim. E Deus começou a arquitetar plano para ir de encontro a cada um de nós. E Deus começou a preparar circunstâncias
a preparar pessoas, a preparar igrejas para propagar o seu evangelho, a sua palavra, a sua verdade, para que nós pudéssemos, ouvindo esta verdade, termos a oportunidade de tomar posse desse firme fundamento que nós falamos no início. Porque a fé é o firme fundamento. Mas de que adianta um firme fundamento se você pegar a sua casa e colocar na areia e não no firme fundamento? De nada adiantará. Então Deus criando circunstâncias favoráveis para que hoje nós tivéssemos essa oportunidade de ouvindo falar dele, de ouvindo falar do seu amor, de ouvindo falar da sua vontade de redenção para toda a humanidade, pudéssemos estar diante dele, pudéssemos desejar se aproximar dele, porque ele nos aproximou dele, entenda isso. Havia uma barreira, não há mais. Não importa se é Diácono Renato, se é Pastor Renê, não importa se é qualquer outra pessoa, cristã ou não cristã, filha de Deus ou não filha de Deus, má ou boa, Deus nos aproximou dele por intermédio de Jesus Cristo. Agora o que ele espera é que nós nos acheguemos a ele, amém? Ele nos aproximou dele, ele criou circunstâncias para que nós não tivéssemos mais barreira, não há mais nada que impeça de nós nos aproximarmos dele, de nós nos achegarmos a ele. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ouvindo falar dele, tomar posse da fé que ele gratuitamente nos deu. Que ele gratuitamente nos deu. Até mesmo a fé que precisamos ter para nos achegar a Deus, ele mesmo se encarregou de nos dar. Ele mesmo se encarregou de preparar condições para que nós creamos que ele é Deus e não há outro além dele, para que nós creamos que Jesus, seu Filho amado, morreu por nós na cruz do Calvário, e por intermédio dele nós podemos hoje aceitá-lo como Salvador e viver uma vida plena de paz, alegria e felicidade, e viver uma certeza firme e eficaz de que a eternidade está em nossas mãos, que nós viveremos eternamente com Cristo, amém? Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador, ou seja, que se torna premiador, que dá prêmio daqueles que o buscam. Então Deus se torna premiador dos que o buscam. Mas você precisa crer nisso. E Deus criou circunstâncias para isso. Nem mesmo a ciência mais consegue contestar o poder de Deus. Os fatos que a Bíblia relata a respeito do poder de Deus, a respeito dos acontecimentos do povo de Deus durante os milênios, a respeito do próprio Jesus Cristo, nem mesmo a ciência que tentava, que procurava, que se esforçava em contestar isso, consegue mais fazer isso. Então Deus foi criando circunstâncias, Deus foi criando fatores que te façam entender que Ele é Deus, único, não há outro, nem antes, nem depois dele. Então Deus se revelou e continua se revelando aos homens para que dessa forma nos estimulasse a crer em sua existência, a crer no seu amor e na sua promessa de vida eterna.
Como pode me amar Deus? Começa a letra do hino. É como, imagine a parábola do filho pródigo, como o pai que faz tudo, dá tudo do bom e do melhor para o seu filho, que coloca o seu filho numa condição de não precisar sofrer, de não precisar morrer, de não precisar passar fome, de não precisar passar vergonha. E em dado momento da vida dele, o filho fala: me dá tudo que é meu, não quero mais ficar aqui, eu quero viver a minha vida do meu jeito, com meus amigos. E aí o pai, com muita tristeza no coração, fala: toma, pode ir. E o filho vai, passa por tudo aquilo que ele não queria que ele passasse. Mas aí o filho, caindo em si, voltou ao pai. Louvado seja Deus que ele voltou ao pai. Nós, caindo em si, voltamos à presença de Deus e aceitando a Cristo como Salvador. Hoje, podemos viver uma vida nova. E o que o pai poderia fazer? E que talvez alguns pais hoje fariam: já fiz tudo que devia para fazer contigo, agora dá seu jeito. Mas a figura do filho, do pai do filho pródigo, é a figura de Deus, que com muito amor toma o seu filho novamente, dá a ele uma nova roupagem, uma roupa de honra, põe sandália em seus pés, põe um anel em seu dedo, e não o trata como um de seus jornaleiros, como ele propôs ao pai, mas trata-o como filho que ele amava e aguardava voltar. Assim Deus tem feito desde que o mundo é mundo, para que o homem tivesse a oportunidade de relacionar-se novamente com ele, e não somente isso, mas passasse a viver com uma convicção de vida eterna, com uma convicção de que quando Jesus Cristo voltar, a sua salvação está garantida. Quando Jesus Cristo voltar, a vida eterna está preparada para ele. Quando Jesus Cristo voltar, ele irá para um lugar sem sofrimento, sem dor, sem morte, sem medo, sem preocupação nenhuma, somente o prazer de estar na presença de Deus e adorá-lo, sem mácula e sem culpa. Hebreus 1:2 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou pelo Filho. Isso é o apóstolo Paulo falando, ainda naquela época, do que Deus havia feito até ali, do que ele fez, que ele inclusive foi um daqueles que foi beneficiado pelo próprio Jesus Cristo ter falado com ele, pelo próprio Jesus Cristo ter se manifestado a ele, pelo próprio Jesus Cristo ter dado a ele a oportunidade de arrepender-se do caminho que estava seguindo e passar a ser filho de Deus, e não só filho de Deus, um grande propagador do Evangelho. Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e destituídos e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isaías 43:11 diz assim: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu tenho certeza que se você ouvisse isso em outro momento, você talvez diria: mas quem é esse? Eu não conheço nenhum Senhor. Mas quem conheceu a Cristo como Salvador entende muito bem que Deus está falando contigo. Eu sou o Senhor e longe de mim não há outro Salvador. Mas há muitos, e talvez até entre nós alguns, que ainda não entendem que Deus é o único e Senhor. E só nele há salvação. Fora dele não há salvação. Fora dele não há vida eterna. Fora dele não há vida plena, paz. Quantos nesta noite já se aproximaram de Deus e têm procurado uma vida agradável a Ele? Amém? Quantos?
se aproximaram de Deus? Quantos nessa noite já aceitaram a Cristo como um Salvador? Porque quando eu falo se aproximaram de Deus, é isso que eu estou falando. Quantos aceitaram a Cristo como um Salvador e têm procurado viver uma vida agradável ao Senhor, nosso Deus? Porque é o que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então importa que todos que se aproximam de Deus creiam que Ele é Deus, creiam que Ele pode mudar a sua vida, creiam que Ele pode transformar comportamentos, pensamentos, vícios, e fazer de você uma criatura nova, plena de alegria, plena de paz, plena de convicção de quem você é, para onde você vai. Amém? Mas nosso Deus continua se revelando aos homens. Ele sabe que ainda há milhares, milhões de pessoas que ainda não creem que Ele é único, que ainda não entende que Ele é único. Não há outro Deus. Muitos sem paz, sem Deus, sem salvação. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo eu aprendi e eu gravei, na verdade, quase o texto todo, aos 10 anos de idade, só com o interesse de ganhar o prêmio. Quem conheceu a irmã Maria Lerra sabe do que eu estou falando. Na escola dominical, olha, leva esse texto para casa. Se você gravar e citar ele todinho, você vai ganhar um prêmio. Então eu ficava que nem um louco. Tem que entrar na cabeça. Louvado seja Deus que entrou. E até mesmo no momento em que eu me desviei, que eu estava longe de Deus, esse texto ecoava na minha mente e no meu coração. Eu não conseguia fazer nada sem lembrar que Deus me amou. Eu não conseguia fazer nada sem lembrar que eu precisava voltar para Jesus Cristo, meu Salvador. Eu ia para a festa, eu ia para a balada, eu curtia, eu bebia, e quando eu só voltava para casa, cabeça no travesseiro, eu só pensava: o que eu tenho ganhado com isso? Que alegria tão efêmera, tão vazia, tão frágil foi essa que eu experimentei enquanto estava lá com meus amigos, enquanto eu estava lá na balada, enquanto eu estava lá vivendo a minha vida. Mas louvado seja Deus que esse texto ecoava na minha mente, no meu coração, lá na balada, e mais ainda quando eu chegava em casa e via que tudo o que eu fiz não preencheu meu coração, tudo o que eu vivi lá fora não sustentava, não me alegrava, não me trazia paz, não me trazia felicidade, não me trazia tranquilidade e uma certeza de vida eterna. Na Bíblia, irmãos, há muitos textos que falam da vinda de Cristo. Há muitos textos que falam da intenção de Deus redimir e salvar o homem. Há muitos textos que falam do céu e do inferno. Eu posso afirmar que pelo menos 90% da humanidade já ouviu falar de todos esses textos. Mas ainda assim, há muitos que vivem como quem não acreditasse nessas verdades. Há muitos que vivem pensando vivendo como se isso fosse uma utopia. Mas creia, isso é uma verdade. E é uma verdade que atinge diretamente a cada um de nós, de acordo com nossas escolhas, de acordo com a nossa o tomar posse da fé que Ele nos deu gratuitamente e viver ou não segundo ela.
Porque se você toma posse da fé que gratuitamente Deus já te deu, se você buscar em Deus fortalecimento nessa sua fé, se você buscar em Deus, Senhor, se Tu existes, mostra-me, fala comigo, eu tenho certeza que Ele assim o fará. Ou será que você está esperando os momentos mais difíceis para gritar por socorro? Na verdade, Deus não quer que você sofra. É como o pai do filho pródigo. Ele não quer que você sofra para entender que do lado dele você está seguro. Então, antes disso, ou melhor, nunca deixe chegar a isso, como um dia eu deixei, e fiz igual o filho pródigo. Mas hoje, louvado seja Deus. E há muitos anos eu retornei para a casa do Senhor e nunca mais me meti a besta de sair da presença do Senhor. Porque eu sei, o pouco tempo que eu fiquei lá, se não me falha a memória, 1 a 2 anos, quão dolorido foi. Por mais que eu me alegrasse, por mais que eu tivesse a mil, por mais que eu curtisse, quão dolorido foi. João 16:8 diz assim: quando Ele vier, Jesus Cristo falando a respeito do Espírito Santo, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu fico maravilhado com meu Deus, porque em nenhum momento Ele nos abandonou, em nenhum momento Ele nos deixou só, em nenhum momento Ele deixou de nos mostrar que Ele estava com as mãos estendidas para nos resgatar. Falou aos pais pelos profetas, falou através dos filhos aos homens e continua falando através do Espírito Santo e através de sua palavra para cada um de nós. O fundamento é firme e Jesus Cristo é o autor e consumador desse fundamento. O fundamento é firme, não tenha dúvida disso. A fé te leva a ir além. A fé te aproxima de Deus. A fé te vai ser mais que vencedor. E Jesus Cristo, diz a própria palavra de Deus, é o autor e consumador da nossa fé. Diz assim, Hebreus 12:2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Porque é por meio dele, para ele, que são todas as coisas. Então é por meio de Jesus Cristo que hoje nós estamos aqui. Mas ainda há muitos. Eu sei que você tem um amigo, eu sei que você tem um parente, eu sei que você tem um irmão que ainda não crê em Jesus Cristo como um Salvador, que ainda não se entregou a Ele. Então ainda há muitos que necessitam da salvação. E como a hora não é nosso amigo no dia de hoje, e eu não quero enfadar a igreja, eu queria pedir aos músicos para começarem a subir. Enquanto nós lemos 1 Pedro 1, de 3 a 9. Primeira Pedro 1, 3 a 9. Diz a palavra de Deus assim: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário,
sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Versículo 7. A quem, não havendo visto, amais. A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E Pedro fala: a quem, não havendo visto. Ou seja, do 7 a 8 diz: para que, uma vez confirmado o vosso valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus, único e poderoso. Porque Ele criou circunstâncias favoráveis para nos resgatar do pecado, para nos salvar. E nesta noite, se alguém ainda não aceitou Cristo como Salvador, eu queria lançar a oportunidade, porque Ele ainda continua criando circunstâncias favoráveis para que você aceite a Ele como Salvador, e para que a partir daí você viva em novidade de vida, para que a partir daí você experimente a alegria que só Cristo dá, experimente a paz que só Cristo dá, experimente uma convicção de que a vida eterna é direito seu, é direito nosso, é nossa herança em Jesus Cristo. Eu queria convidar a igreja de pé. Nós estaremos ministrando este louvor. É um louvor que ainda não é do ministério, não é do repertório, mas é um louvor que fala muito ao meu coração. E eu contei com carinho dos músicos para ministrar esse louvor comigo. Espero que toque no seu coração como toca no meu coração. Amém? Oh Deus. Aleluia. Tu reinas no trono.